Fala, meus queridos, tudo beleza com vocês? Tudo certo? Eu sou Marcelo Bates e nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma ajudinha de inverno que eu vou dar para algumas colônias minhas de manda-saias e de bugias, tá certo? Só que eu vou pegar um exemplo aqui do que eu já utilizo. São cápsulas de pólen, é o único alimento que eu dou proteico a elas, pólen de Scaptotrigonas, pólen de jataí, pólen de iraís também, quando eu consigo coletá-los e eles estão em condições perfeitas. Eu os armazeno por 4 ou 5 meses na geladeira, eu não os congelo. E vou mostrar para vocês aqui também, amigos, como as abelhas necessitam roer a cera externa de cada pote para poder trafegar por sobre ele. Foi o que eu comentei numa postagem na comunidade. Quem observou a postagem que eu fiz esses dias sobre as garras das unhas que sempre travam para que elas não caiam dentro dos potes, por isso que elas entram e ficam até na vertical sem caírem dentro do pote, sem caírem sobre o mel, tá certo? Então é isso, eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de como eu coloquei em apenas 2 dias, elas com as suas mandíbulas já roeram e já produziram as cavidades para elas poderem trafegar em velocidade sem ficarem escorregando. Legal, né? Beleza, dá uma olhada nisso aí, que coisa bem interessante para vocês. Um abraço e vamos lá. Amigos, aqui estão as cápsulas de pólen. Vocês lembram que essa caixa estava lotada? Dentro desse pote devia ter umas 30 cápsulas como essa que eu fiz, observe. E tem que ter um cuidado extremo para fazer isso, para que não estrague. Tem que ter muito cuidado, muita higiene, tá certo? Observe essa colônia aqui, ó, essa cápsula aqui que já está esvaziando, foi a que eu dei para ela, deve ter mais ou menos uns 2 meses. E está no finalzinho agora. E lá embaixo eu sei que tem pólen, porque tem entrado pólen o dia inteiro, eu vejo essas abelhas trabalhando. É uma colônia que eu estou em ajuda a ela, só algumas que eu pego, que eu falo, vou dar uma força para ela, né? Que a população dela foi formada agora mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses. Eu estou trabalhando algumas colônias nesse inverno. E tá aqui, ó, essa cápsula que eu peguei e coloquei, ela tá lisinha. Observe que as abelhas têm dificuldade até de chegar nela. Claro que ela ainda está fria e ela está suando. Observe que as abelhas têm até dificuldade de se aderir a ela, de segurar nela. Por isso que elas vão ter um trabalho ainda de roer e formar as pequenas cavidades para elas poderem circularem sobre essa superfície. Ela está lisinha ainda. E outro detalhe importante, ela não tem odores da colônia. Essas garrinhas da abelha eu já mostrei em vídeo anterior. Observe que quando ela pisa, aqui no caso tem um macho, né, de bugia, observa quando ela pisa, ela já rapidamente, ela crava ela entra e segura. Ou seja, a abelha trava, segura e consegue andar. Ela faz isso com rapidez, com velocidade. Isso já foi mostrado aqui, mas acho importante reforçar, porque muitas pessoas colocam alimentadores e não lixam ele por dentro, ou utilizam acetato em algumas partes da caixa, totalmente liso, e as abelhas têm que passar por aquele local e elas têm dificuldade de atravessar. É preciso prestar atenção nisso, porque elas não têm como modelar, elas não têm como fazer essas cavidades, esses sulcos, numa superfície muito lisa, principalmente se for um material plástico que a gente colocar para a colônia, entendeu? E observem aqui, amigos, ó, 2 dias depois, elas já começam a utilizar esse pote, esse é o mesmo pote. Observe que elas já fizeram algumas pequenas cavidades, elas já conseguem andar por ele, mas vão fazer mais, elas vão moldá-lo e já reduziram o outro pote do lado. Observe que ele já está totalmente vazio. E lá embaixo tem pólen. Mas por que eu não posso colocar mais do que um desse? Eu só utilizo um por vez para colônias mais em início de vida, né? Colônias mais fragilizadas, entendeu? E essa tá forte, mas eu notei que falei, poxa, quero dar um reforço para ela. Quero ajudar essa colônia, é uma colônia de inverno, né? Eu estou trabalhando algumas colônias nesse inverno. E mais ou menos daqui uns 2 meses estarei fazendo alguns vídeos falando mais sobre essas experiências desse inverno desse ano. Teve a do ano passado. E eu estou trabalhando umas nesse inverno também, nas temperaturas diferentes desse ano, que tá uma loucura, né? Esse ano tá tudo diferente, amigos. As chuvas do início de ano foram também bem comprometedoras para nós aqui na zona da Mata Mineira. Isso mudou muito, mas também essas chuvas também fizeram com que surgissem muito mais flores, principalmente de árvores que eu não estava esperando nesse inverno. Eu notei que, por exemplo, as astrapéias não tiveram tantas abelhas frequentando nele como foi no ano passado. Entenderam? E assim, o próprio açapeixe, eu também não vi tantas presenças de melíponas nele, porque eu falei, para onde essas abelhas estão indo? Devido a muitas chuvas, com certeza, dentro das matas, dentro da floresta, e também os eucaliptos, que tem um percentual de açúcar alto e é muito disputado pelas abelhas, com certeza alterou essa fonte de alimentação delas natural.
eu notei que elas estavam trazendo ainda também pólen e estavam trazendo muito néctar. Apesar de que o aça-peixe branco as favoreceu bastante agora. Está as mantendo o tempo todo com boas fontes de alimentação. E eu ainda vou mostrar para vocês, quando chegar a época certa, como eu preparo esse pote, o cuidado que eu tenho para que ele não estrague. E pólen preto eu não utilizo, porque ele vai estar estragado. Algumas caixas têm pólen armazenado muito velho. E aí o que acontece? Esse pólen não serve, aquele pólen bem preto. Agora ele em tom escuro, acinzentado, já fermentado algumas vezes, ele é um pólen bom. Eu pego aquele pólen saudável, separo o pólen saudável e utilizo. O pólen das escaptotrigonas eu utilizo, mas sempre em cera que não tem nenhum odor de escaptotrigona. Porque as escaptotrigonas têm odores muito fortes na colônia e facilitam a aproximação de forídeos. Isso eu já desconfiava e eu não brinquei com isso. Então é uma situação que eu não dou mole para ela, tá certo? Então o que acontece? Se eu utilizo a cera mista normal, aí eu coloco esse pólen das escaptotrigonas nele, das mandaguaris amarelas aqui no caso. E é tranquilo. O pólen de jataí também, quando sobra de alguma transferência e tudo, eu reaproveito todo. Porque se eu colocar aquele pólen todinho dentro da colônia de jataí, ele vai arrumar problemas para aquela colônia. Então eu só faço a transferência na época certa das jataís, né? Da isca para a caixa. Eu só utilizo potes de pólen sequinhos, com cuidado, ou que eu saiba que não vai trazer problemas. Porque até hoje eu não tive nenhuma colônia de jataís. E tem muitas colônias aqui que a gente cuida. Até hoje eu não tive problemas de jataís. Já vi de outros amigos, mas eu não tive problemas de jataís com forídeos dentro. Eu não vi isso aqui ainda. Não aconteceu. Nem mosca soldado, nem nada. Entenderam? Mas nesse caso das bugias, se você brincar, aparece. Na mandaçaia também. E uma coisa bem curiosa que eu quero comentar com vocês são os odores maravilhosos que estão vindo das minhas caixas de mandaçaia. Eles esse ano estão diferentes. Acredito que seja pelas aroeiras que já cresceram mais aqui e estão produzindo resinas. Ela está com um perfume maravilhoso, maravilhoso. Entenderam? Então assim, eu vou avaliar isso bem, vou mostrar aqui qualquer hora, vou localizar, tentar localizar, porque não tem como eu mandar os odores para vocês, né? Eu até gostaria muito, mas é um cheiro maravilhoso, é espetacular. E o que noto, ele deixa a colônia muito mais protegida, muito mais saudável e afastando também muito mais fácil os predadores, entenderam? Então assim, os inimigos naturais têm muito mais tendência a se afastar daquela colônia, ela fica perfumada. Isso é incrível, amigos, eu estou adorando ver. Olha que já tem colônias aqui há um bom tempo, mas esse ano eu estou notando diferença, porque já tem muitos pés de aroeira crescendo e já produzindo resinas, tá certo? Eu também não tenho problemas de mandaçaias com forídeos aqui, até meu vizinho, vez ou outra ele tem, mas não me ocorreu até hoje não. Apesar das divisões, das transferências, não tem acontecido. É muito tranquilo lidar com elas. E olha que aqui tem composteira, a gente trabalha com um sistema agroflorestal, compostagem aqui tem para todos os lados, baldes de compostagem, entre outros meios de se reaproveitar sobras de alimentos da nossa cozinha. Entenderam? Uma outra coisa que eu quero comentar é que eu não coloco mais do que um pote, observem, de alimento para elas. Eu não coloco mais do que uma cápsula por vez. Porque se eu colocar, por exemplo, 2, 3, o número de abelhas que está aqui, eles vão intensificar em cada pote. Ou seja, vão agrupar mais abelhas. A época ainda está fria, né? Durante o dia está quente. A temperatura já está dando 27, 28, mas durante a noite está chegando a 10 graus, 12. Então isso é um perigo, porque à noite vai esfriar e as abelhas vão se recolher e vão ficar potes como esse começando a serem trabalhados e ficarem, algumas vezes podem acontecer de ficar abertos. E se entrar forídeo aqui, ter 1 ou 2 aparecer aqui não tem problema algum, mas ficarem vários potes desses disponíveis e com abertura, porque de repente esfriou, as abelhas descem para aquecer a colônia e esses forídeos subirem, mas vamos supor que à noite esfrie, eu coloque 3 potes de pólen como esse. E aí o que acontece? As abelhas descem para proteger a rainha e as células, a manter um aquecimento naquele miolo, né? Aí vai ficar mais vazia as outras partes. E aí o que ocorre? Esses forídeos oportunistas com certeza vão colocar seus ovos, vão encontrar cápsulas abertas ali, porque são muitas, entenderam? E vai ter um número menor de abelha ali, porque ainda vai ter abelha, mas vai ser um número menor para fazer vigilância nesse pote. Por isso que precisa ter cuidado. Vocês me entenderam? Aí eu coloco um apenas e ela vem,
cuida dele, trabalha nele. Amanhã, muitas vezes ela está abastecendo os potes lá de baixo, mas ela abastece aqui em cima também, porque tem entrada de pólen novo por cima do pólen velho. Elas fazem essa mistura, e é um processo químico que ocorre aqui. E uma outra situação que eu estou observando nesse inverno, em estudo aqui fechado, estou gravando as coisas, venho observando, e a situação do pólen ser perto do ninho. Já tem outras situações que eu estou observando e virão nos futuros vídeos aí para frente. Está sendo bem bacana continuar estudando a espécie, é uma coisa que pretendo fazer até os meus últimos dias, né? Entenderam? Maravilhoso. Esse inverno está me ensinando um bocado de situações bem interessantes. E eu já tenho um ponto de vista bem curioso sobre a proximidade do pólen. Não é somente para abastecer facilmente as crias. Já tem mais situações que eu estou observando nesse inverno e vão vir nos vídeos mais para frente, que eu espero detalhar com mais precisão para vocês. São observações que eu estou fazendo nesse momento também e vão transcorrer mais alguns meses aí para frente. A primavera está chegando daqui a pouco, mas é isso aí, deixa quieto. Vamos trabalhar e vamos conversar lá na frente. Um abraço para todos e até o próximo vídeo, galera. Valeu, estamos juntos.